paz. Amém. Privilégio sempre muito grande quando estamos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra e com a sua cura. Amém? Amém. Nosso texto hoje é Romanos 14:17. Eu vou lê-lo na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Nós temos dominicalmente falado sobre a alegria no Novo Testamento, que é o grande privilégio daqueles que nasceram de novo, que são habitados pela terceira pessoa da Trindade. Bom, imagine uma cena. Imagine uma rua antiga, feita de pedras irregulares, numa cidade movimentada. De um lado, pessoas carregando cestos, do outro, vendedores chamando clientes, todo o movimento vivo de uma cidade pequena. Pão assando, som de passos, vozes misturadas, crianças correndo, portas se abrindo, janelas pequenas, casas simples e um sol dourado descendo no fim da tarde. Agora, no fim dessa rua existe uma casa. Ela não é grande, não tem luxo, não chama atenção por fora, mas dentro dela algo muito precioso acontece. Ali se reúne um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que aprendeu a seguir Jesus. Elas não são todas iguais. Algumas cresceram aprendendo costumes judaicos, respeitando tradições antigas, tendo muito cuidado com o que comiam e com os dias que observavam. Outras vieram de famílias romanas, de outra cultura, com outros hábitos, outro jeito de viver, outras lembranças, mas todas tinham algo em comum. Elas haviam ouvido falar de Jesus. Elas tinham crido em Jesus. E elas desejavam viver como povo de Deus. E aqui a gente já pode aprender uma coisa importante. A igreja sempre foi formada por pessoas diferentes. Pessoas com histórias diferentes, famílias diferentes, opiniões diferentes, ritmos diferentes e consciências diferentes. A pergunta não é se haverá diferenças entre nós. A pergunta é: o que faremos quando essas diferenças aparecerem? Naquela pequena comunidade havia um homem chamado Levi. Ele era muito cuidadoso. Ele tinha aprendido desde pequeno que certas coisas deveriam ser tratadas com muita seriedade. Quando criança, sua mãe lhe dizia: meu filho, antes de comer, lembre-se de agradecer a Deus e cuidado com aquilo que não agrada ao Senhor. Levi cresceu com esse senso de reverência, ele não queria pecar, não queria desagradar a Deus, não queria colocar nada impuro em sua mesa. Às vezes as pessoas achavam Levi um tanto exagerado. Mas quem o conhecia bem, sabia que ele tinha um coração sincero. Mas também havia o Marcos. Marcos era diferente de Levi. Ele tinha ouvido a mensagem da graça e se encantado com a liberdade que Cristo trouxe. Para Marcos, Jesus havia quebrado as barreiras que o prendiam. Ele gostava de dizer: se Cristo me recebeu,
eu também posso viver em liberdade diante de Deus. Marcos era generoso, sorridente, gostava de conversar, não se preocupava com certos detalhes que para Levi eram muito importantes. Havia ainda uma senhora, uma irmã chamada Ana. Ana não era líder porque falava mais alto, nem porque queria mandar, não. Ela era respeitada porque tinha aprendido a escutar. Seus cabelos já estavam brancos, suas mãos tinham marcas do trabalho e seus olhos pareciam carregar muitas histórias. Quando alguém falava com raiva, Ana respondia com calma. Quando alguém chorava, Ana se aproximava sem pressa. Quando havia confusão, ela não procurava vencer discussões. Ela procurava aproximar corações. Você conhece gente assim? Gente que quando chega parece trazer paz para o ambiente? Gente que não precisa gritar para ser ouvido? Pense numa pessoa assim. Naquela semana, a pequena comunidade decidiu fazer uma refeição especial, depois da reunião. Não seria apenas um lanche rápido. Seria um banquete simples, preparado com amor. Cada família levaria alguma coisa, a ideia era linda. Depois de orar, cantar e ouvir a palavra, todos se sentariam à mesa para celebrar a bondade de Deus. Desde cedo a casa começou a se movimentar. Uma irmã chegou trazendo pães, ainda quentes, cobertos com um pano. Quando ela abriu o cesto, o perfume se espalhou pela sala. Um jovem irmão trouxe frutas maduras, crianças carregavam jarros de água, uma família levou legumes cozidos, outra trouxe peixe, e mais tarde alguém chegou com uma travessa de carne. A mesa foi ficando bonita. Não era uma mesa rica, mas era uma mesa cheia de cuidado. Havia alimento, havia expectativa, havia sorrisos. As crianças perguntavam se já podiam comer, os adultos arrumavam espaço. Alguém puxou um cântico baixinho, outro começou a agradecer a Deus. Mas, quando tudo parecia pronto, Levi viu a travessa de carne. Ele não falou nada no primeiro momento, apenas olhou. Seu rosto mudou, a alegria que estava em seus olhos pareceu recuar um pouco. Ele se aproximou devagar e perguntou: de onde veio essa carne? A pessoa que trouxe respondeu: comprei no mercado hoje cedo. Levi ficou ainda mais preocupado. No mercado? Mas nós não sabemos a origem. Não sabemos se foi oferecida a ídolos antes. Não sabemos se é apropriada. Eu não posso comer isso. Marcos, que estava perto, ouviu e respondeu quase imediatamente: Levi, nós pertencemos a Cristo. A comida não nos aproxima nem nos afasta de Deus. Você não precisa ficar preso a esse medo. Levi olhou para Marcos, ferido. Medo? Você chama de medo meu cuidado com Deus? Marcos respondeu: eu chamo de falta de liberdade. Jesus nos libertou. A sala ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa. As crianças pararam de mexer nos cestos. Algumas pessoas olharam para o chão. Outras começaram a cochichar. Uma refeição que havia sido preparada para unir começou a revelar uma divisão. Você já viu coisas assim acontecerem? Talvez não por causa da carne, por causa do pão, ou por causa de bebida, mas por causa de opiniões, por causa de costumes, por causa de preferências. Às vezes, uma família se divide por uma palavra mal colocada.
Uma igreja se entristece por uma discussão que poderia ter sido conduzida com amor. Amigos se afastam porque alguém quis ter razão, mais do que quis preservar a paz. Oh, meu Deus, é verdade. Naquela casa, o problema já não era apenas a carne. O problema era o que estava acontecendo no coração de cada um. Levi começou a pensar: Marcos não leva Deus a sério. Marcos, por sua vez, começou a pensar: Levi é preso demais. E os outros começaram a escolher lados. Alguns diziam baixinho: Levi tem razão. A gente precisa ser cuidadoso. Outros respondiam: Marcos tem razão. Não podemos viver presos a regras. E a mesa, que deveria ser lugar de comunhão, virou quase um campo de batalha silencioso. Então Ana se levantou. Ela não se levantou de maneira brusca, não bateu na mesa, não apontou o dedo, apenas se colocou de pé. Respirou fundo e caminhou até o centro da sala. Todos a conheciam. Quando Ana ficava de pé, as pessoas sabiam que valia a pena ouvir. Com voz mansa, ela disse: Meus filhos, olhem para esta mesa. Todos olharam. O que vocês veem? E alguém respondeu: pão. Outro disse: frutas. E uma criança falou: peixe. Outra pessoa, com cuidado, disse: carne. Ana sorriu de leve e continuou: sim, há comida sobre a mesa. Mas eu pergunto de novo: o que deveríamos ver aqui? Ninguém respondeu. Ana então disse: deveríamos ver irmãos. Deveríamos ver gratidão. Deveríamos ver o cuidado de Deus. Deveríamos ver uma família reunida em Cristo. Mas, se não tomarmos cuidado, veremos apenas comida. E quando a comida fica maior do que o amor, alguma coisa está fora do lugar. Marcos abaixou os olhos, Levi também, e Ana continuou: Levi, meu filho, eu sei que você deseja agradar a Deus. O seu cuidado não é nada desprezível. Não. Marcos, eu também sei que você ama a liberdade que Cristo nos deu. A sua liberdade também é muito bem-vinda. Mas escutem bem. Quando o cuidado vira julgamento, ele perde o caminho. Quando a liberdade vira desprezo pelo irmão, ela também perde o caminho. Então Ana recitou uma palavra que todos haviam aprendido. O reino de Deus não é questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Ela repetiu, agora convidando todos a ouvirem como se fosse a primeira vez. O reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Agora, isso começou a ser repetido no coração dos irmãos. O reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Então Ana apontou para a mesa e disse: a comida é importante? Sim, claro. Deus nos dá o pão de cada dia. Mas a comida não pode ocupar o trono do coração.
O reino de Deus não aparece no primeiro prato. O reino de Deus aparece na vida. O reino de Deus aparece quando alguém escolhe viver como Jesus, corretamente, sendo semelhante a Ele. Aparece quando alguém escolhe a paz. Aparece quando a alegria do Espírito Santo é mais forte do que a vontade de vencer uma discussão. Levi levantou o rosto. Sua expressão já não era de defesa, mas de escuta. Ana se aproximou dele e disse: Levi, viver corretamente não é apenas evitar aquilo que você considera impuro. Viver corretamente também não é condenar o irmão que está diante de Deus com outra consciência. Depois Ana se virou para Marcos e disse: Marcos, viver em liberdade não é apenas saber que você pode comer, viver em liberdade e você é livre. Não. Viver em liberdade também é saber abrir mão. Se isso ajuda a preservar a paz. E se ajuda a preservar a fé do seu irmão. Marcos respirou fundo. Ele queria responder, mas as palavras ficaram presas. Pela primeira vez, ali, ele percebeu que talvez estivesse mesmo certo sobre a comida, mas estava errado na atitude. Isso acontece conosco também. Às vezes estamos certos sobre um assunto, mas estamos errados no tom. Certos na informação, mas errados no amor. Certos na liberdade, mas errados na sensibilidade. Ana então explicou a todos: o reino de Deus é como uma casa onde Jesus Cristo é o Senhor. Nessa casa, ninguém deve usar a verdade como uma pedra que fere. Ninguém deve usar a liberdade como espada para cortar. Ninguém deve usar a consciência como muro para separar. Se Cristo é o Senhor da casa, então o amor deve governar a mesa. Aquelas palavras entraram devagar no coração das pessoas. Ana pegou um pedaço de pão e o segurou nas mãos. Esse pão alimenta o corpo, mas a justiça alimenta a vida. A paz alimenta a comunhão. A alegria do Espírito alimenta a esperança. Se tivermos pão, mas não tivermos amor, nossa mesa ficará pobre. Se tivermos muita comida, mas não tivermos paz, nosso banquete ficará vazio. Se tivermos razão, mas não tivermos a alegria do Espírito Santo, nossa vitória será triste. Então uma criança que estava ouvindo tudo com atenção perguntou: Dona Ana, então ninguém vai comer? Todos quase sorriram, mesmo em meio à tensão. Ana olhou para a criança e respondeu: Vamos comer sim, mas primeiro precisamos lembrar que somos irmãos. Essa frase foi como uma chave abrindo uma porta. Marcos deu um passo em direção a Levi. Levi, disse ele, eu falei com dureza. Eu não queria fazer você se sentir pequeno. Eu sei que você quer agradar a Deus. Hoje, se for melhor para você, eu posso comer outra coisa.
A minha liberdade não precisa ferir você. Levi ficou com os olhos cheios d'água e respondeu: Marcos, eu também julguei você no meu coração. Pensei que você não se importava com Deus. Mas eu sei que você ama o Senhor e eu não quero transformar minha consciência em acusação contra você. Os dois ficaram em silêncio por um instante, depois se abraçaram. Algo muito bonito aconteceu naquela sala. Não foi um milagre barulhento. Não caiu fogo do céu, não houve trovão, mas houve um milagre silencioso. Corações endurecidos amoleceram. Pessoas que estavam prontas para discutir começaram a ouvir. A mesa, que quase virou motivo de separação, voltou a ser lugar de comunhão. Ana então disse: Agora, meus filhos, vamos comer com gratidão. Quem puder comer, coma, agradecendo a Deus. Quem preferir não comer, não coma, também agradecendo a Deus. Mas ninguém despreze o outro, ninguém julgue o outro, que nossa mesa hoje seja uma lembrança do reino. As pessoas começaram a se servir. Alguns pegaram pão e peixe, outros comeram legumes e fritas, e outros comeram só frutas, outros comeram carne, outros não. Mas havia uma diferença. Agora ninguém fazia isso para provar superioridade. Ninguém olhava para o prato do outro como quem fiscaliza a fé alheia. Comiam como irmãos. Aos poucos, o som da casa mudou. Onde havia murmúrio, passou a haver conversa. Onde havia tensão, passou a haver riso. Uma criança ofereceu pão ao Marcos, Marcos ofereceu frutas ao Levi, Levi serviu água para Ana. A Ana, vendo aquilo, sorriu como quem contempla uma pequena janela do reino de Deus. Uma janela aberta no meio de uma casa simples. Depois da refeição, alguém começou a cantar. Era um cântico simples, mas cheio de gratidão. No começo, poucas vozes acompanharam, depois mais vozes se juntaram, a sala se encheu de música e a alegria que nasceu ali não veio do cardápio. Não veio porque todos passaram a pensar exatamente igual. Não veio porque um lado venceu e o outro perdeu. A alegria veio porque o Espírito Santo encontrou espaço em corações que escolheram o amor. Essa é uma das grandes lições dessa história. A alegria do Espírito Santo não floresce onde o orgulho governa. Ela floresce onde há humildade, ela floresce onde há alguém que diz: eu posso até estar certo, mas ainda preciso amar. Ela floresce onde alguém reconhece: meu irmão é mais importante do que minha vontade de vencer. Ela floresce onde Cristo é maior do que nossas preferências. Naquela noite, antes de ir embora, Ana reuniu todos perto da porta. A lua já brilhava sobre a rua de pedras, as crianças estavam cansadas, os adultos estavam mais leves. Então Ana disse: guardem esta noite na memória. Não por causa da comida, mas por causa do que Deus nos ensinou. Sempre que uma discussão ameaçar separar vocês, sempre que uma discussão ameaçar separar vocês, lembrem-se,
O reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. E todos responderam como se tivessem aprendido uma canção. É verdade. O reino de Deus não é questão de comida nem de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Na semana seguinte, outra situação apareceu. Não era sobre comida. Era sobre o lugar onde alguns deveriam sentar-se. Uma pessoa achou que merecia mais honra, outra se sentiu esquecida. A tensão começou a crescer. Mas uma criança, aquela mesma que havia perguntado se ninguém iria comer, levantou a mão e disse: Dona Ana, isso também não é uma questão de comida ou bebida? Ana sorriu e respondeu: Não, meu pequeno, mas pode virar a mesma coisa. Qualquer assunto pequeno pode ficar grande demais, quando o amor for pequeno demais. A criança então disse: Então precisamos viver corretamente em paz e com a alegria do Espírito Santo, não é? Aquela que ele dá. Todos riram, mas entenderam. A lição tinha entrado no coração da comunidade. Com o passar do tempo, aquela igreja continuou tendo diferenças. Levi continuou sendo cuidadoso, Marcos continuou valorizando a liberdade, Ana continuou aconselhando com mansidão, mas algo havia mudado. Eles aprenderam a colocar o reino acima das preferências. Aprenderam que a unidade não significa todos terem o mesmo prato, o mesmo costume, a mesma opinião sobre cada detalhe. Unidade significa todos se lembrarem que pertencem ao mesmo Senhor. E talvez esta seja a parte mais importante para nós hoje. Porque nós também temos nossas mesas. Às vezes a mesa é literal, como nós gostamos de fazer aqui na comunidade. A mesa também pode ser a mesa da sua casa, ou pode ser a mesa da ceia, ou a mesa de uma reunião. Mas muitas vezes a mesa, ou quase sempre, representa os lugares onde convivemos. Para a fé cristã, seres humanos não nascem para viver, nascem para conviver. A família, a igreja, o trabalho, o grupo de amigos, o ministério. E nesses lugares vão surgir diferenças. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um tem mais liberdade, outro tem mais receio, um fala mais rápido, outro se ofende com facilidade. Um quer resolver tudo na hora, outro precisa de tempo. A pergunta é: o que vai governar a nossa mesa? A vontade de ter razão? O orgulho? A comparação? O julgamento? Ou o reino de Deus? Porque, segundo Romanos 14:17, que nós acabamos de ler, o reino de Deus não é uma questão de comida, de bebida ou de opiniões, mas de viver como Jesus. Em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Isso significa que antes de perguntar, posso fazer? Talvez eu deva perguntar, isso é correto diante de Deus? Antes de perguntar, tenho direito? Talvez eu deva perguntar, isso promove a paz? Antes de perguntar quem venceu a discussão, talvez eu deva perguntar, a alegria do Espírito Santo permaneceu entre nós? Porque é isso que vai fazer a diferença. Pense por alguns segundos. Qual é a comida ou bebida que às vezes ocupa espaço demais na sua vida? Na sua casa?
nos seus relacionamentos. Gente que pensa muito transforma a lógica de ter razão no moto da sua vida. O tempo todo a pessoa tem de provar que ela está certa. E aí a vida vira a arte da esgrima. Quem é melhor, quem pensou mais rápido, quem é mais lógico, quem é mais inteligente, quem sabe mais coisas. Isso ocupa espaço demais na vida da gente. Talvez seja a opinião, talvez seja o costume, talvez seja a preferência, mas talvez seja uma mágoa que a gente não falou, que a gente não sentou com calma para abrir o coração. E aí, a gente aproveita cada momento para marcar a mágoa da gente para outra pessoa, numa expectativa tola de que a outra pessoa vai perceber. Mas alguém já disse, com toda razão, que o que é óbvio para você, só você percebe. Aí você diz, isso é óbvio. Pois é, o que é óbvio para mim, o que é óbvio para você, só você percebe. Talvez seja uma preferência, ou talvez seja a necessidade de sempre provar que a gente está certo. Pense nisso. Pense nessas 3 palavras. Semelhante a Jesus, paz e alegria. Essas 3 expressões são como 3 luzes acesas no caminho do reino de Deus. Se uma decisão me afasta do viver como Jesus, eu preciso parar. Se uma atitude destrói a paz, eu preciso rever. Se uma postura apaga a alegria do espírito, eu preciso voltar ao Senhor. Porque a alegria do espírito que faz a gente trabalhar em prol de todos, sem que as pessoas se sintam ofendidas, julgadas ou desprezadas. Mas amadas. Sim, porque não significa que a gente vai conviver com o erro e fazer de conta que não viu. Não. Mas significa que a gente vai amar primeiro. Eu me lembro que uma vez eu estava com o Dr. Shed e a gente estava dando uma aula juntos e alguém perguntou para ele como é que deve ser a disciplina na igreja. Essa é uma febre que tem no nosso meio. E ele disse, com muita lágrima. Com muita lágrima. Não é possível dizer qualquer coisa que vai disciplinar alguém sem ter chorado por essa pessoa antes. Com muita lágrima. Então, naquela história, o Levi precisou aprender que zelo sem amor vira julgamento. Marcos precisou aprender que liberdade sem amor vira tropeço. E todos precisam aprender. Todos precisamos, como eles precisaram. Aprender que Cristo não chama seus discípulos para estarem certos. Cristo não chama os seus discípulos para estarem certos. Cristo chama os seus discípulos para serem semelhantes a Ele.
Jesus viveu desse jeito, trouxe paz. Foi pleno do Espírito Santo o tempo todo. Revelou a alegria do reino mesmo em meio a dores do mundo, porque as dores do mundo são inevitáveis. É um mundo que jaz no maligno. É inevitável. Nós precisamos ter essa alegria do Senhor Jesus, que não pode ser empanada pela angústia do diabo. E quem segue Jesus deve aprender a sentar-se à mesa com a humildade. Humildade não é se achar menor, e nem assim como o contrário seria a vaidade. Não. Humildade é se sentir igual. É se sentir comum. É se sentir semelhante ao outro. É só isso. Então, quando você estiver em casa e surgir uma discussão, lembre-se da mesa de Levi, Marcos e Ana. Lembra disso? Quando você estiver na comunidade e perceber que uma preferência está se tornando maior do que o amor, lembre-se daquela pequena comunidade. Quando você sentir vontade de julgar qualquer pessoa, porque essa pessoa pensa diferente em algo secundário, lembre-se de Romanos. Quando você tiver liberdade para fazer algo, mas perceber que isso pode ferir alguém, lembre-se do jovem Marcos. Quando você tiver zelo e cuidado, mas perceber que está desprezando o coração do outro, lembre-se de Levi. E quando não souber o que dizer, lembre-se da irmã Ana, que não gritou, não humilhou, não escolheu um lado para destruir o outro. Trouxe todos de volta ao nosso centro. E o nosso centro é o reino de Deus. E a história termina assim. Muitos anos depois, quando Ana já estava bem idosa, aquela comunidade preparou outra refeição. A casa era a mesma, um pouco mais desgastada pelo tempo. A rua ainda era de pedras, as crianças daquela época já haviam crescido. Algumas agora traziam seus próprios filhos pela mão. Levi estava lá com seu jeito cuidadoso. Marcos também com seu sorriso aberto. E sobre a mesa havia novamente pão, frutas, legumes, peixe e carne. Antes que todos comessem, pediram à irmã Ana que orasse. E ela se levantou agora com dificuldade, suas mãos já tremiam um pouco, mas sua voz ainda carregava paz. Ela olhou para a mesa, olhou para os irmãos e disse: Senhor, obrigado por esta comida, mas acima dela, obrigado por esta comunhão. Ensina-nos a nunca trocar o amor por uma discussão, por menor que seja. Ah, se a gente aprender a fazer isso em casa, porque é de lá que tudo começa. Ensina-nos a viver como o Senhor. Ensina-nos a viver em paz. Porque tudo pode ser dito em paz. As lições mais duras podem ser aprendidas em paz. As verdades mais profundas podem ser ditas a partir da paz. Ensina-nos a receber a alegria que teu Espírito dá. Isso que o Espírito Santo dá, já está em você.
Já está em nós. Não é uma coisa que a gente tem de ir buscar. Já está aqui. A gente só não deixa passar. Porque a gente tem essa mania de ter razão em tudo. A gente tem essa pretensão de saber tudo. Ou pelo menos de ter certeza que o pouco que eu sei, só eu sei. E eu sei melhor. Quando o que o Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar foi a conviver. Conviver. Todo mundo pergunta para a gente como é que Jesus deixou Judas continuar no grupo Iscariotes. E a resposta é porque ele convivia com todos. E até o último momento dá a todos a chance de se arrepender. Quando ela terminou, todos disseram amém. Então comeram. Uns de um jeito, outros de outro. Mas como irmãos. Porque finalmente haviam entendido que o banquete mais bonito não é aquele que tem a mesa mais cheia, mas aquele em que o amor de Cristo ocupa o lugar principal. O amor de Cristo. Porque uma coisa eu sei sobre qualquer pessoa. Jesus Cristo ama essa pessoa. Isso eu sei sobre qualquer pessoa. A pior de todas. A pior de todas. E nós vivemos num país que é uma coleção. Cada vez a gente ouve falar, meu pai. Mas o reino de Deus aparece quando a gente sabe. Essa pessoa também é amada por Jesus Cristo. E se Jesus Cristo fosse falar com ela, diria, arrependa-se. Pensa no que você está fazendo. Pede perdão. Pede perdão. O reino de Deus não está centrado em comida, bebida, opiniões. O reino de Deus aparece quando o povo de Deus vive como Jesus, buscando paz e caminhando com alegria. A alegria que o Espírito Santo dá não é uma alegria forçada pelas circunstâncias ou que nasce de uma circunstância que para o outro é sofrimento. Porque a alegria só é alegria onde todo mundo pode sorrir. Quando para alguns sorrirem, outros têm de chorar, isso não é alegria, isso é crueldade. Alegria é quando todo mundo pode sorrir. Que a vida da gente seja assim. O tempo todo. Como comunidade, como família, como pessoa. Estejamos onde estivermos. Que a vida da gente seja desse jeito. Porque é isso que Romanos está nos ensinando. Que nossa casa seja assim. Que a comunidade seja assim. Que em cada mesa onde nós estivermos, as pessoas possam perceber que Cristo está presente. E é isso que a mesa do Senhor celebra. A mesa do Senhor celebra essa verdade. Que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se perdeu foi a unidade humana. A humanidade. Foi isso que se perdeu. Quando nós olhamos para todas as notícias que nós assistimos, a gente chega a uma conclusão
lamentável. A humanidade se perdeu. Não há mais humanidade. A unidade humana desapareceu. Ser gente significa cada vez mais menos. Ser gente significa ser menos cada vez mais. Então a humanidade desapareceu. Foi isso que Cristo veio buscar e salvar. A unidade humana. A humanidade. Isso não quer dizer que nós não vamos protestar contra a injustiça. Mas nós vamos fazer isso sem abrir mão da paz e sem deixar de amar o próximo. Porque nós sempre veremos limites. E o limite é o ser humano. Senão, nós vamos chegar à conclusão de que a forma mais fácil de resolver problemas é matar o oponente. Que é a opção que as grandes nações, ou boa parte das grandes nações, tomaram para si. A melhor forma de resolver o problema é matar o oponente. Isso é o fim da humanidade. Simples assim. As guerras, as injustiças, a violência. Isso é o fim da humanidade. A igreja, povo de Deus, é chamado para ser uma mostra de que a humanidade é possível. Só isso. Uma mostra de que a humanidade é possível. Por isso que a gente insiste tanto na ceia, na comunhão, estarmos juntos, em buscarmos uns aos outros, de aproveitarmos todas as oportunidades para comungarmos juntos. Porque um dos chamados do povo de Deus é para mostrar que a humanidade é possível. Amém? Amém. Por isso nós separamos o pão do uso comum, para que ele signifique o corpo de Cristo, que foi moído para recuperar a humanidade. Separamos o fruto da vide do seu uso comum para tipificar o sangue de Cristo, que foi derramado para que a humanidade pudesse ser perdoada a partir do seu arrependimento e a humanidade pudesse se arrepender. Porque ninguém vai arrepender-se se não houver perdão na contrapartida. Porque às vezes alguém vem com arrependimento e entrega o pedido de perdão, e a pessoa que recebe o pedido de perdão não tem perdão para dar. E aí, o que se arrependeu sente que entregou o ouro para o bandido. E o que não perdoou sente que venceu a guerra. Não foi isso que Jesus Cristo veio produzir. Então, todos aqueles e aquelas que concordam com Jesus e que querem que essa alegria do Espírito Santo seja o grande motivo para a gente continuar vivendo e insistindo em mostrar que a humanidade é possível,
estamos com todos convidados para participar da ceia. A ceia é do Senhor Jesus. Se você está bem com o Senhor Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, essa ceia é para você. Nós não perguntamos mais nada, aqui nós não ficamos perguntando: você viveu bem essa semana? Você viveu mal essa semana? Você pecou? Isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor. O que tem a ver com a ceia do Senhor é: Jesus Cristo ainda é o seu Senhor? Pronto. Então essa mesa é a mesa do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a unidade da Trindade, que a comunhão materna, preciosa e profunda do Espírito Santo, a Ruach Kadosh, a figura materna da Trindade, que a cura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a alegria do reino de Deus, seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que alcance toda a humanidade, como o Senhor prometeu a Abraão. Amém. Amém. Gente da internet, paz, graças sejam multiplicadas a vocês. Bye, bye.